Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Mais uma semana começando. Véspera de feriado, né? Já começamos bem. Que seja uma semana de muita alegria, de muita paz. Boa noite, Eliárvore. Seja bem-vindo, acho que é a sua primeira vez. Boa noite, Dri. Sejam todos bem-vindos. Então, mais uma semana começando, que ela seja uma semana de muita prosperidade, de muita saúde, de muita paz, de muitas reflexões. Cada novo dia que começa, assim, cada nova semana, são inícios de ciclos, né? É o início do dia, o início de mais uma semana. Boa noite, Gisele. É o início de mais uma semana, é o início de mais um mês, de mais um ano, é sempre um recomeçar. E que bom que a gente pode estar aqui para refletir juntos, para trocar aprendizados, né? Isso é muito bom. Então, boa noite, pessoal do Facebook também, quem for entrar depois. Sejam todos muito bem-vindos, viu? Bom, semana começando. Eu peguei um livro aqui, é o livro Vida Feliz. Boa noite, Silvana. É o livro Vida... De cabeça para baixo não dá, né? É o livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. É um livrinho, ó, pelo tamanho da minha mão. Anda sempre comigo. E eu gosto de ter esses livrinhos, gosto de abrir ao acaso. E a Joana tem sempre um recadinho, um puxãozinho de orelha às vezes, dependendo do dia é um lembrete, dependendo do dia é um puxão de orelha, mas que bom que tem esses... Boa noite, Filomena, que bom que tem esses repórteres espirituais que a gente costuma dizer, né, como Emmanuel, Joana e tantos outros, que traz para nós todo um roteiro, né, nos mostrando, nos chamando a atenção, mostrando, né, como é a vida espiritual, o que é preciso, né, para que a gente tenha paz. Que bom que eles existem e que a gente tem acesso. Então, assim, eu aprendi isso, né, talvez na leitura dos livros que eu estou fazendo, eu aprendi a agradecer muito esses espíritos abnegados, porque eles não podem nem imaginar o quanto eles contribuem conosco, né? Tô trazendo todo o ensinamento e tudo. Então, assim, a nossa gratidão sempre, eu acho que uma forma de agradecê-los é estudando. É a melhor forma de agradecer, de retribuir. Para que quando a gente chegar do lado de lá, não dê tanto trabalho, e aqui também não dê tanto trabalho, né? Eu estava essa semana, né, a gente está terminando o livro Os Mensageiros e vai mostrando os trabalhos, né, que eles estão aqui na crosta terrestre fazendo os trabalhos, e eu pensando, eu falei, puxa, como a gente dá trabalho para eles, né? Como eles têm o trabalho do preparo do ambiente, da casa espírita, do culto no lar, do nosso lar, né, para a realização do culto. Existe todo um trabalho que às vezes a gente sequer valoriza. Boa noite, Alexandre. Sequer valoriza. Às vezes a gente não dá a menor importância. É muito importante a gente começar a despertar para essas questões. Bom, sem devagar muito, a mensagem de hoje então é a 165. Boa noite, baby. É Baby Luxo Loja. E a mensagem diz assim: irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. A ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. Grande número de enfermidades se deve à ociosidade mental, ao desânimo, às revoltas, às ideias autodestrutivas. Canaliza o teu modo de pensar para as questões agradáveis, salutares, otimistas e viverás sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Bom, é sempre bom lembrar
que a gente abre ao acaso, eu abro assim, um minutinho, olha que eu sentei aqui para abrir aqui, e a gente abre a página. E falar sobre o pensamento, sobre o modo de pensar, é uma coisa assim que mexe, é um tema que eu gosto muito. Então, quando ela começa dizendo, irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis, eu achei essa frase assim, lindíssima, essa analogia que ela faz, né, de irrigar. É como se nós fôssemos verdadeiros jardins, né, como se nós fôssemos sementes, e somos, né, precisando desabrochar. Então, irriga o solo, né? Irriga o teu organismo com pensamentos saudáveis. Então, para a gente desabrochar, para a gente estar bem, é preciso a gente irrigar com bons pensamentos. A gente está sempre pensando coisas boas, sempre sendo otimista. A gente viu aí agora, né? A gente vive no dia a dia, liga a televisão, político fulano de tal e fala mal, e liga no outro, um assalto, não sei o que. Gente, a gente vive bombardeado de coisas, de situações que nos convidam e nos levam, se a gente deixar, para o caminho do desânimo, para o caminho do desânimo, para aquela sensação de que está tudo perdido. Mas é necessário, a gente sempre fala isso, a gente começar a despertar para onde a gente está sintonizando, né? Como se fôssemos radinhos, para onde a gente está sintonizando. Então, tem sim, eu tenho opções, por exemplo, quando eu ligo o meu computador, quando eu ligo o meu telefone, as páginas que eu navego, quando eu ligo a minha televisão, os canais que eu vou, o rádio, seja lá o que for, eu tenho opção de escolher aquilo que vai me alimentar, né, de informações. Então, é necessário que eu saiba das realidades que está acontecendo no mundo e no nosso país, é necessário, mas não é necessário eu ficar encharcando, alimentando. Ok, sei que existe uma guerra, ok, então o que eu posso fazer? Já sei o que está acontecendo, fazer preces, sempre que puder, levar o pensamento até aqueles nossos irmãos que moram nos países que estão em conflitos. É isso que a gente pode fazer. Agora, o dia inteiro eu ficar alimentando, vendo cenas da guerra, isso só vai jogando a gente numa sintonia, numa vibração mais baixa, que vai nos desanimando, que vai nos adoecendo. É isso que a mensagem nos convida. Boa noite, Lu. E aí ela diz, a ação da mente sobre a emoção, o corpo e toda a aparelhagem fisiológica é incontestável. É incontestável. Então, assim, quando a doença manifesta no corpo físico, né, no corpo mental, a gente está vendo aí tantas síndromes, né, pânico e os consultórios psiquiátricos lotados, mas adoeceu onde começou essa doença? Primeiro no espiritual, no mental, naquilo que a gente está dando de alimento para o nosso corpo. A gente fica se encharcando de noticiários que não nos acrescentam, que não traz alegria para a nossa vida. Temos que fingir que nada está acontecendo? De novo, não temos que fingir que nada está acontecendo. Mas não precisamos também ficar igual mosca, né? Igual mosca na fruta, na comida velha, na comida estragada, ficar ali o tempo todo. Não precisamos disso. A gente tem que se informar, de posse da informação, fazer, né, o que nos cabe. Muitas vezes a gente não pode, por exemplo, resolver a situação da guerra, mas nós podemos fazer preces, vibrar. Muitas vezes a gente vê o noticiário de uma instituição que precisa de alguma coisa. Está ao meu alcance fazer algo, uma doação, doar meu tempo, vamos fazer. Se não tá, vamos orar. Então, é isso que a gente precisa começar a educar os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso corpo mental, o eu, o espiritual, fazer melhores escolhas. E aí ela diz,
Canaliza o teu modo de pensar para as questões mais agradáveis, salutares, otimistas e viverá sob o seu reflexo, desfrutando do bem-estar que se irradiará a outros, mimetizando e produzindo paz. Ou seja, a partir do momento que eu começo a ser mais otimista, ainda que tudo que a gente veja pareça, porque parece, tá, gente? A gente é convidado, a gente é levado a pensar que tá o fim do mundo, que tá tudo desgovernado. Parece, mas não está. Nós sabemos que o progresso ele é incessante. Nós estamos em processo de evolução e não retroagimos. Eu posso parar, como diz, estacionar aqui e não querer mais caminhar, não querer ir mais adiante, mas voltar ao que atrás não voltamos. Então, nós estamos num processo de evolução. Apesar de tudo parecer o contrário, onde está a nossa fé, a nossa confiança? Existe um Deus, né? O nosso Pai, que está no controle, que governa, que é o arquiteto desse mundo, desse universo. Jesus que está no leme, né? no governando o nosso planeta. Então, nós não podemos pensar que tudo que está acontecendo é ao acaso. Ou então aquela frase, porque Deus quis assim. Não, porque fazemos escolhas erradas, então as coisas acontecem. Está acontecendo guerra porque Deus quis assim? Não, porque o ser humano ainda vive muito no seu querendo poder, querendo dominar, vivendo muito na matéria ainda. Então, é necessário que fruto das consequências das suas escolhas aconteça. Mas Deus não está cochilando, né? Então, assim, que a gente comece a cultivar pensamentos mais positivos, comportamentos mais positivos também, né? Para que a gente possa fazer, né, construir esse mundo de regeneração que a gente tanto quer. Mas não vai ser o dia inteiro se encharcando, tem tanta coisa. A pandemia foi uma parte muito triste que a gente viveu e ainda vive, graças a Deus, um pouco mais tranquilo, mas ela nos trouxe muitas perdas, a gente ficou por um tempo, né, recluso, mas serviu para muitas coisas. Por exemplo, para a gente valorizar a amizade, para a gente valorizar o contato familiar, para a gente valorizar tudo que a gente tem, a saúde, principalmente trouxe tanto aprendizado. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, antes da pandemia, a gente tinha palestras no YouTube? Tinha, mas hoje, quando você abre o YouTube, o que tem de palestras ali, todos os dias é descarregado ali, milhões de palestras, de cursos naquilo, na sua área. Então, nós temos como sintonizar e como fazer melhores escolhas. Temos que ter ânimo, boa vontade para isso, mas opção nós temos. Então, muitas vezes a gente escuta a pessoa falar: mas liga a televisão, hoje está tudo perdido. Gente, nós podemos escolher, nós podemos fazer melhores escolhas. E quando a gente começar a fazer melhores escolhas, vamos dizer, a televisão, né? Já que tem programas fúteis de baixo nível, de baixo escalão, quando não tiver mais audiência, não vai mais existir. Mas existe porque damos audiências ainda. Então, vamos alimentar o nosso corpo mental e espiritual para ter saúde no físico com atitudes mais assertivas, né? Para que a gente possa, assim, adoecer menos. Outra coisa que a pandemia nos mostrou, que foi falado, né? Muitos cientistas, médicos, uns falavam, né, sobre a necessidade do cuidado, da higiene, mas muito foi falado sobre pessoas otimistas. Isso é comprovado. Ei, mãe, boa noite. Isso é comprovado que pessoas otimistas, pessoas alegres, pessoas felizes
elas, e vamos abrir um parênteses aqui, pessoas felizes não são aquelas que estão isentas de passar por um problema, por um desafio, não, são aquelas que enfrentam esses problemas com um pouco mais de resiliência e alegria. Que essas pessoas que vivem de forma mais feliz, mais otimista, elas têm um sistema imunológico muito melhor do que outros que são aqueles reclamões, aqueles pessimistas. Esses, o sistema imunológico, então, mostrou na pandemia, lógico que o Covid pegou diversas pessoas com alto astral, né? Nós não estamos falando disso, mas estudos foram feitos que pessoas com vamos dizer, com o sistema imunológico baixo foram as que pegaram Covid. E nesse estudo mostrava que pessoas com o sistema imunológico mais frágil são aquelas pessoas que têm muito medo, que alimenta muito medo, que alimenta muita pensamentos negativos. Então, queremos saúde? Vamos começar a vigiar mais os nossos pensamentos. Sempre, quando vier um pensamento ruim, muda. A gente não consegue, nossa, vem o pensamento e aquilo fica, mas substitua por outro. Quando vier o pensamento, substitui por outro. Substitui, vai olhar uma flor no seu jardim, vai substituir, vai olhar a internet, vai ouvir uma palestra, vai ver um filme bonito, vai ler um livro. Substitui o pensamento, né? É coisa rápida, é mudar o canal. Então, isso é o que a Joana trouxe na mensagem de hoje para nós, nos convidando a irrigar o nosso organismo com pensamentos saudáveis. E assim a gente vai ter mais saúde. Um beijo no coração de todos. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo, né? A gente dividindo esse aprendizado. E hoje convidar vocês, quem vai falar pra gente hoje lá na Fraternidade. A Fraternidade aguarda todos vocês com as portas abertas, com muito carinho, com muita alegria. Quem vai falar para nós hoje é a Filomena. A Filomena é lá do SEAC, do Amor ao Próximo. Ela vai levar a mensagem para nós essa noite. Vai ser uma noite linda, como sempre. Então, a Fraternidade aguarda todos vocês lá, tá bom, gente? E a gente vai fazer a transmissão ao vivo para aquelas pessoas que não puderem estar lá. Então não perca, daqui a pouquinho a gente está de volta. Um beijo no coração de todos, até amanhã, se Deus quiser. Beijo!